o Ogã, ele tem a função de aprender, de passar o conhecimento. De passar aquilo que ele aprendeu com seu sacerdote para a comunidade. Do que é os valores da sociedade civil para dentro do axé, né? Como a gente falou de transexualidade, falamos de outros valores, falamos sobre estudo, falamos, passar isso para a sua sociedade de forma que todos entendam, né? Um exemplo disso é você saber a história do candomblé, né? Como que nasceu o seu axé. Porque pense que hoje estamos em 2024, o primeiro axé foi plantado em 1834, né? Então você imagine que já houve diversas ramificações. Então digamos que a sua matriz é a sua casa, né? Então a sua matriz, a sua casa tem uma história. Você precisa entender qual é a sua história, o costume. Lembra que eu falei pra você que o axé ele é circular? Dá pra entender que o candomblé é uma pequena comunidade. É um pequeno quilombo. Então se você não entende o seu círculo, se você não entende a sua comunidade, como que você vai entender as outras? Né? Então, historicamente, você precisa saber. E o candomblé se confunde muito com a história do Brasil. Muito. Então, você não sabe candomblé se você não sabe a história. Se você não sabe a história, você não palpita. Que aí vem os haters, que aí vem as pessoas que disseminam ódio da própria religião na internet ou em outras, entendeu? Você tem que aprender historicamente o que é o candomblé. O candomblé é muito mais do que uma religião. Ele é uma cultura trazida de lá da África para cá. Então você precisa entender como que chegou, o porquê que chegou. A partir da história você vai começar a conhecer os orixás. A partir da história você vai começar a conhecer que são os itãs. O que é a diferença de cor, a diferença de comportamento de cada orixá, a diferença de cada sacrifício que é o orô. Você vai saber dos comportamentos peculiares que você precisa ter dentro da roça de candomblé, o que fazer, o que não fazer. Isso está junto com a história. Então se você não sabe história, você não sabe candomblé. Se você não sabe candomblé, não tem como você praticar. Entendeu? Obrigado, Zóio de Vidro. Obrigado. Sabe qual que é um dos problemas, o Fator, assim, que eu às vezes eu enxergo isso logicamente mais nos dias de hoje, porque antigamente eu pouco me interessava em qualquer fato do tipo. Mas hoje, com o recurso da internet e com o recurso de redes que você consegue, como você disse, disseminar um conteúdo de uma forma rápida, as pessoas acabam realmente consumindo aquilo às vezes como verdade, né? E eu acho que, falando um pouco agora sobre intolerância, preconceito, alguma coisa do tipo, isso passa bastante também por esse povo. E quando eu falo esse povo, eu não estou falando de pessoas de fora do cristianismo, budismo, não, de pessoas que pregam o axé ali, sabe, independente da vertente, mas acabam rotulando outras pessoas. Por exemplo, não sei se você tem TikTok, essas coisas. Tem? Quantos seguidores você tem? 8. 8, show. Vamos supor, você vai fazer um conteúdo lá, tudo bem, o TikTok ele tem uma entrega até que é uma entrega esquisita, mas ele tem. Sim. Mas dependendo de quantos seguidores você tem, você com certeza vai ter mais alcance. Então se a gente pegar vou dar um exemplo do ano passado, talvez deva ter chegado até vocês, não sei se chegou. Ano passado não, perdão, ano retrasado, em época de eleição, né? Teve um rapaz não, tá na internet até hoje. Teve um rapaz que, vou falar o nome de foda-se, que fez um vídeo ligando ali o posicionamento político dele na época, que era pró-Lula, naquela situação, a todas as outras casas de axé. Todo mundo da axé tá com a gente aqui, ó, fazendo trabalho, que não sei o que, Brula ganhar, bibibi. Só que essa pessoa tinha uma vertente que não era de casa de axé, era uma vertente do satanismo em si, né? Depois pulou pro luciferianismo, daqui a pouco tá... Bom, enfim. E acabou colocando todo mundo no mesmo balaio. E aí você vê uma pessoa que um vídeo anterior tá falando sobre satanismo, né?
e no outro vídeo tá falando sobre candomblé. A gente sabe que o satanismo também tem sua vertente filosófica e por aí vai, né? Mas a massa brasileira não enxerga isso. É difícil pro pessoal enxergar uma umbanda, Sim. às vezes, ou um candomblé como algo natural. Você imagina se falando de satanismo, luciferianismo, por aí vai. É mais difícil. E acaba colocando todo mundo no mesmo balaio, cara. E aí, o pessoal que realmente às vezes não tem tanta informação acaba achando que o pessoal de candomblé tem ligação com tudo isso. Sendo que, acho que a grande maioria das casas, seja candomblé, umbanda, quimbanda, tava meio que cagando e andando. Não tem o que fazer. É uma eleição, vai acontecer e dane-se. Mas colocar todo mundo no mesmo balaio. Sim. Sabe? Sim. Infelizmente, algumas pessoas colocam tudo no mesmo balaio. Tanto que, por acaso, eu tô citando isso hoje porque essa pessoa hoje parece que saiu aí uma condenação, não só para ela, como também para outras pessoas que disseminaram esse tipo de conteúdo. E aí foi avaliado como um conteúdo que poderia prejudicar, né, uma campanha eleitoral naquela situação. Alguns foram aí obrigados a pagar 30 mil e essa pessoa, junto com mais outras duas, eu acho, foram obrigados a pagar 5 mil reais, valor irrisório perto de tudo que podem ter feito, não pra eleição, dane-se, estou cagando para aquilo, mas para outras pessoas, para outras casas de axé que não tinha ligação nenhuma com isso. Então, eu acho que é importante ter lideranças sérias dentro de cada vertente, lideranças sérias. Eu tô falando de lideranças que consigam ser flexíveis ao ponto de conversarem com outras casas, conversarem entre si dentro da própria religião ou dentro do próprio culto, para se chegar a um denominador comum e também bater de frente, às vezes, em casos que, poxa, elas são colocadas à prova e não tem a voz ali para poder chegar no alcance que, às vezes, uma falácia chega. Olha, eu digo assim, cara, a polaridade, ela é ruim. Todos os sentidos, tá? Quando você fala em assuntos delicados como política, sim, quando você fala em assuntos delicados como religião, sexualidade, entre outras coisas, você polarizar positivo ou negativamente é muito ruim, né? E como falar positivo e negativamente se a minha opinião pode ser diferente da sua? E o que é positivo para você pode ser super negativo para mim, e por aí vai. Entendeu? Eu acredito que eu vou falar sobre o meu povo, sobre o povo do candomblé. Precisam se politizar, precisam entender política, né? Tem muita gente que fala sem base, não sabe o que está falando, né? Vai falando pelo que os outros ouvem. Entendeu? Então, seja, eu sou de direita, eu sou de esquerda. Você precisa entender o que é direita e esquerda. Você precisa entender o que cada coisa luta por qual direito, né? Então, caramba, você é do candomblé, puta, você tá no meio da minoria, das pessoas de baixa renda, de pessoas que... Então, peraí, calma aí, eu vou lutar por tal coisa, pelo meu quilombo, pela minha sociedade. Então, e quando você torna isso público, se eu tô falando numa religião que acolhe, você tem que tomar muito cuidado. Porque se eu acolho aquele que me atira a pedra, se eu acolho até aquele que me atira a pedra, eu acolho também a minha sociedade. Se é um ambiente de acolhimento, eu preciso chamar aquele que me respeita. Senta aqui, deixa eu te explicar por que eu penso dessa forma. Eu não tô te pedindo para você falar que eu tô certo ou tô errado. Você quer só passar a sua visão. A minha visão é essa aqui, ó. Pra mim, esse celular aqui, ele é vermelho. Você vai falar, não, mano, você tá daltônico, isso aí é azul. Não, pra mim é vermelho. É importante que ele seja vermelho. Me respeita. Você na sua posição vai falar, não, é azul. Você me respeita? Que nem, você é cristão, eu sou do candomblé. A gente aqui não tá se degladiando. Claro que não. Eu tô dentro do seu ambiente de uma crença que não é sua, falando sobre a minha crença, e nós estamos se respeitando. É porque, Everton, é o que eu falei, eu tenho uma cabeça, mano, que é um cacete, até pra eu entender. Tipo, quando, vamos supor, eu tenho uma crença, você tem uma crença. Cara, eu acho que a crença, que essa fé, ela é igual, velho. Você entende? Pra mim pouco me importa se você é politeísta.